saneamento produzido pelas casas onde as pessoas vivem produz contaminação das linhas de água onde os próprios quilombolas e as próprias casas vão buscar água de consumo. Portanto, era clara a necessidade de ter que corrigir o saneamento do quilombo para não redundar num foco claro de deterioração do próprio dia a dia do quilombo e consequência da própria cultura e do modo de vida dos quilombolas. Nesse sentido, houve um projeto piloto que foi a construção de uma fossa feita através de bananeiras, portanto é um processo natural que as bananeiras, no fundo, recolhem todo o saneamento líquido após passar no filtro natural e põem portanto, depois pela folha da bananeira a água volta a entrar na atmosfera e, por outro lado, os resíduos sólidos são destruídos por oxigênio que é introduzido no próprio sistema. Portanto, feito este projeto e iniciado o projeto piloto, decidiu-se mais tarde fazer um crowdfunding onde se propunha encontrar o financiamento possível para alargar o projeto piloto a mais 100 moradores, no fundo, sensivelmente 15 casas. Entre 15 a 20 casas, basicamente chega-se a 100 moradores. Conseguiu-se este dinheiro, conseguiu-se estes 7.500 e o propósito deste encontro hoje não só é lançar o novo projeto Quilombo de Santana, como celebrar o facto de termos conseguido esse dinheiro do antigo projeto chamado Limpar Santana, ou seja, entre aspas, matamos o Limpar Santana e fazemos com que este seja absorvido pelo Quilombo de Santana, que ganha 3 dimensões hoje, que é fazer ou seja, iniciar o saneamento básico que precisa de ser corrigido e, portanto, desde mais ou menos há um mês que se começou a discutir lá no Quilombo exatamente por onde vamos começar e qual é a estratégia, e a partir de novembro está definido que se inicia a implantação real naquilo que são as obras. Por outro lado, visto que se pretende que esta mobilização abra espaço para a valorização da cultura quilombola e a luta pelo direito à terra, como expliquei antes, após haver condições, digamos, sanitárias e de salubridade que permitam ficar na terra, está decidido desde as reuniões que existiram nos últimos 3 anos que as 2 outras demandas que eram claras para a comunidade era a construção da cozinha comunitária, dada a produção alimentar que há e a apetência da vida quilombola para a agricultura e, sobretudo, para a agrofloresta, e, por outro lado, a construção do centro cultural, que igualmente faz todo sentido para eles, visto que vivem muito do dia-a-dia das festas, do samba, do jongo, da capoeira, de várias manifestações culturais que pretendem valorizar. Portanto, pensado isto tudo, havia outra grande questão para nós, recentemente, uma que era como fazer as pessoas estar ligadas a todo o processo, ou seja, não deixar que o processo fique só no quilombo e nas obras do quilombo e trazê-lo para o mundo, e, portanto, para o mundo apanha o transporte da internet, não é? E portanto, nessa estrutura decidiu-se fazer um site que igualmente faz parte do projeto Quilombo de Santana, será o veículo que, no fundo, permitirá que toda a gente esteja integrado nisto. E portanto, o dia 2, a ideia era justamente lançar o site e, no fundo, não só estar a trabalhar já lá, como expliquei antes, na parte da discussão de por onde começar e daqui a 3 meses iniciar a obra,
Por outro lado, permitir, não é, que se possa a partir de agora estar online e que se conheça aquilo que se vai construindo, sendo que, evidentemente, a partir do momento que começarmos com as obras e tendo também a construção de um documentário que nos propusemos e que vai ser feito durante o próximo ano, poder fazer com que esse registro seja, digamos, o alimento inicial do site. Portanto, eu tenho uma apresentação que rapidamente lhes vou mostrar o site. A ideia é que temos um projeto que tem estes 3 focos para já, portanto, o saneamento básico e iniciar a discussão e a construção do centro cultural da cozinha comunitária. Site este que permite também às pessoas entenderem como participar no projeto, e essa parte pode ser feita com tempo, equipamentos e materiais de serviços ou o apoio financeiro às diferentes coisas que ainda estão por fazer em Santana. Há outro separador no site que se chama Na Roda. A decisão foi tomada nas últimas reuniões, não estive presente porque estou aqui, mas com os quilombolas. E Na Roda é um separador que, portanto, é uma plataforma colaborativa que permite a colaboração, seja de quem for, desde que, portanto, esteja conectado com o mundo do quilombo, e que objetiva não só espaço para discussão e crítica dos temas relacionados com o quilombo, bem como expliquei antes, a apresentação daquelas que forem as etapas do projeto em curso. Decidiu-se também construir um outro espaço chamado Vonair. Vonair é a moradora mais velha do quilombo, portanto, uma liderança clara, apesar de estar muito velhinha, que desapareceu recentemente e que era um símbolo para eles, e que este espaço faz o link direto a um blog que vai ser dirigido pelos próprios quilombolas e que traz ao site não só o dia-a-dia das coisas, ou seja, traz ao site outro lado, que é não só aquilo que for construído porque é proposto pelo projeto, mas sim aquilo que é o dia-a-dia do quilombo, da forma que as pessoas lá no quilombo, porque são eles que vão dirigir isto, quiserem apresentar, ou seja, se querem apresentar o dia da festa, se querem apresentar o dia da consciência negra, as diferentes atividades que eles têm lá. E por isso, resumidamente, aquilo que hoje preconizamos com o lançamento do Quilombo de Santana é abrir este espaço e este enquadramento que é aqui apresentado ao mundo virtual, digamos, e futuramente, em relativamente pouco tempo, começar a alimentar este site que fica agora online, que se chama www.quilombosantana.org, onde estarão brevemente todos estes passos e todas estas linhas do projeto que no Quilombo se pretende realizar, sobretudo no próximo ano, e, portanto, com a construção do saneamento básico, e a partir daí com as outras ações que rapidamente esperamos ver espaço aberto para que se realizem. Resumidamente, é isto. Nós estou disponível para alguma pergunta que queiram fazer aqui ou mais tarde. Resta-me, antes de concluir, porque não lhes quero roubar muito tempo, dizer que o tempo todo que aqui em Portugal se começou a ativar isto, não só foi muito importante para nós o apoio todo que tivemos durante o período do crowdfunding, sobretudo, portanto, toda a gente que participou, e gostava de destacar 2 projetos musicais de Lisboa, que é o projeto Viva Samba e o projeto Samba que te Canto, que tiveram juntos connosco em atividades que realizamos e que foram fundamentais, e
Queria agradecer também a participação muito efetiva de Marcelo Londonho, que é o responsável aqui pelo design todo da página e do que estava para trás já no Quilombo, Filipa Ribeiro e Tiago Pinho, que nos ajudaram muito recentemente, e o canal 180, que desde o início está por dentro de tudo. O canal 180, inclusive, ajudou-nos a construir um vídeo que nos permitiu até aqui mostrar de forma mais próxima aquilo que é o dia-a-dia do Quilombo, com diferentes informações, umas que construímos e outras que foram extraídas também do tempo que lá estivemos. Vou-vos roubar mais 2 minutos para passarmos o vídeo e esperar que neste dia de lançamento tenham uma próxima hora muito bem acompanhada com as histórias do samba de guerrilha aqui do nosso amigo Lucas Gel, que igualmente no programa da Rádio Universitária esteve sempre ao lado deste processo. Muito obrigado. Boa tarde. Vou complementar um pouco a fala do Nuno, contando histórias e cantando umas músicas de um espetáculo que eu tenho feito desde 2016, chamado Samba de Guerrilha, e que eu acho que tem tudo a ver com esse projeto, com o projeto do Quilombo de Santana, com o próprio assunto, né, das comunidades quilombolas, da situação delas no Brasil. Foi um espetáculo que eu idealizei e montei a pedido, na verdade, de uma associação aqui do Porto, chamada Contrabando, que agora já fechou. E eles fizeram em 2016, durante o processo de impeachment que estava acontecendo no Brasil, por volta de agosto de 2016, uma série de eventos em uma programação que eles chamaram de Semana contra Temer, que serviu aqui no Porto como uma forma de divulgar e denunciar as arbitrariedades que estavam acontecendo no processo político brasileiro naquela altura e que até hoje continuam se desenrolando. E a ideia que eu tive para participar dessa semana foi fazer um concerto que contasse um pouco da história do samba, que é o gênero musical com quem eu tenho mais familiaridade, com quem eu mais trabalho como músico, mas contar a história do samba de um ponto de vista político, em que ficasse claro, ou pelo menos essa foi a minha tentativa, demonstrar que aquilo que estava acontecendo naquele momento em 2016 e o que ainda acontece, ainda tem acontecido até hoje, 2018, são capítulos de uma história, de uma mesma história que começou muitos anos atrás, e que talvez comece com a história da escravidão no Brasil, que é a história também, de certa forma, do Quilombo de Santana e de todos os outros milhares de quilombos que existem até hoje no Brasil. Eles provavelmente não existiriam e nós não estaríamos aqui, e o projeto de apoio ao Quilombo de Santana não precisaria existir se não tivesse existido escravidão no Brasil. É assim que essa história começa, é assim que a história do samba, por outro lado, começa também, apesar do samba ser uma música urbana e os quilombos serem comunidades rurais, eles têm um parentesco comum, que é aquilo que eu persigo nessa pesquisa, na pesquisa dessas histórias que eu vou contar hoje para vocês.
te une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Então, começamos. Eu acho, e muitos historiadores e antropólogos que se debruçaram sobre a história do Brasil e sobre a cultura brasileira também acham que a escravidão talvez seja o pilar principal do projeto civilizacional brasileiro, que é um projeto desde o seu início excludente, se propõe excludente, e teve na escravidão, na instituição da escravidão, não só a sua força de trabalho mais importante durante a maior parte da história do Brasil, como também a instituição mais importante na definição do que é a cultura brasileira, o modo de estar do brasileiro, o modo de se relacionar em sociedade no Brasil. E o Joaquim Nabuco, que era um abolicionista que viveu no final do século XIX, dizia que, em concordância ainda com isso que eu disse, que a escravidão, e o Caetano Veloso até depois gravou isso numa música linda do disco Noite do Norte, que a escravidão é a maior característica nacional e ela será durante muitos e muitos anos, porque ela foi, eu não lembro exatamente do texto, mas alguma coisa do tipo, que a natureza virgem no Brasil, o primeiro contato que ela teve com a presença do colonizador foi através da violência, da escravidão, e foi essa forma de relacionamento que ela absorveu e que para mudá-la demoraria muito tempo. Isso tudo o Nabuco fala de uma forma muito poética, mas a verdade é que antropologicamente essa afirmação, pelo menos tudo que eu já vi, ouvi e li até hoje e ainda testemunho até hoje, só vem a confirmar. E o samba, por outro lado, aparece como resposta a esse processo civilizatório excludente com base no trabalho escravo. Por que o samba ocupa esse lugar? Para mim, essa pergunta tem duas respostas que se complementam, que são o quando o samba surge e o onde o samba surge. Primeiro, o onde ele surge. Existe uma polêmica que, na minha opinião, já está um pouco ultrapassada, mas enfim,
de que se o samba surgiu na Bahia ou se o samba surgiu no Rio de Janeiro. Essa polêmica tem uma resposta muito simples, que é: o samba baiano surgiu na Bahia, o samba carioca surgiu no Rio de Janeiro. Mas o que nós entendemos hoje como samba, como essa música que eu acabei de tocar aqui, ela tem a levada característica do samba. Quando a gente fala samba sem nenhum adjetivo depois, geralmente a gente está se referindo ao samba do Rio de Janeiro, ao samba urbano do Rio de Janeiro, que nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro do Estácio de Sá do Rio de Janeiro, na região da Praça 11, que é uma região geográfica ali, é uma espécie de entroncamento entre o centro da cidade e a zona norte da cidade, e ao mesmo tempo muito próxima à região do Cais do Porto. É uma zona que se configurou como uma espécie de caldeirão cultural dentro da história do Rio de Janeiro, porque recebeu pessoas de lugares muito diferentes, pessoas imigrantes, ex-escravos, portugueses, judeus, imigrantes europeus de vários outros países da Europa, enfim. E muito próximo daquela região, na verdade, ainda mais para o lado do Cais do Porto do Rio de Janeiro, existe um cais que foi o maior porto de entrada de escravos da história, não é nem da história do Brasil, nem da história do século XX, é da história da humanidade, que é o Cais do Valongo. O Cais do Valongo recebeu, em cerca de 20 anos apenas, no ápice do tráfico negreiro, entre 1811 e 1831, mais ou menos, cerca de 500 mil pessoas escravizadas, dentre os cerca de 4 a 5 milhões de africanos que chegaram no Brasil nessas condições a partir de 1530. Só para não... Vou tocando uma música e outra entre para ficar um pouco mais leve. Vamos levantar a bandeira da fé, não esmoreçam e fiquem de pé, pra mostrar que a força no amor. Vamos nos unir, que eu sei que dá jeito, e achar que nós temos direito, pelo menos a compreensão. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Pra lutar pelos nossos direitos, temos que organizar um mutirão e abrir o nosso peito contra a lei do circo e pão, e ao mesmo tempo cantar samba, amar, curtir. Só assim tem validade, minha gente, esse nosso existir. Só assim tem validade, minha gente, esse nosso existir.
Continuando então o que eu estava falando sobre o fato da cidade do Rio de Janeiro ser o local onde nasceu o samba, não por acaso. Isso acontece por causa da enorme presença africana que existe no Rio, historicamente, para além do Cais do Valongo que eu mencionei agora há pouco. Tem outros dados assim muito impressionantes sobre a história da presença de africanos no Rio de Janeiro, na condição de escravos. Por exemplo, por volta de 1840, em meados do século XIX, um terço da população do Rio de Janeiro era composta por negros escravizados. Isso é a maior concentração de pessoas escravizadas em uma mesma cidade, provavelmente desde o Império Romano. E nessa mesma época o Rio de Janeiro foi a maior cidade africana do mundo, apesar de não ficar na África. Existiam mais, proporcionalmente, né, mais africanos vivendo na cidade do Rio de Janeiro do que em qualquer outra cidade de África. Proporcionalmente não, em números absolutos. Era uma cidade que crescia muito, e crescia muito às custas do trabalho dos escravos, e isso gerava uma concentração enorme de africanos que não deixariam a cultura carioca impune, digamos assim. A cultura africana contaminou muito a cultura carioca, e essa influência, apesar disso, essa influência foi constantemente negada e disfarçada pelas autoridades brasileiras, pelas elites brasileiras, pelos governos. Existia constantemente uma preocupação em se esconder essa presença, não só a presença física dos africanos e seus descendentes na cidade, mas também a presença deles enquanto cultura e as manifestações culturais que eles desenvolveram no Brasil, que eles inventaram, que eles trouxeram e adaptaram, como a capoeira, como o jongo, como toda a panóplia de religiões afro-brasileiras que se amalgamaram e se adaptaram à nova realidade. E o samba também é uma dessas marcas. Mas todos esses rituais e todas essas manifestações culturais foram durante muito tempo perseguidas, e isso gerava um estado de tensão social permanente na cidade, que eu acho que é um estado de tensão que até hoje existe, um certo medo, um certo fantasma de uma possível revolta dos negros, porque você imagina numa cidade que um terço da população vive escravizada, se esse um terço da população resolve se organizar e se revoltar, vai ser um problema muito grande. E existia esse medo, e eu acho que ele até hoje não foi superado, apesar de não haver mais escravidão. Pelo menos a escravidão já é proibida desde 1888, já há 130 anos, mas os problemas que ela deixou ainda existem, a desigualdade que ela deixou como herança ainda persiste, e portanto esse medo e esse estado de tensão gerado pela desigualdade, ele ainda permanece, e ele é visível nos recortes de classe no Rio de Janeiro, na própria geografia no Rio de Janeiro, a divisão entre a favela e o asfalto, entre o subúrbio e o centro e a zona sul, e a atualização desse medo. Existe um samba do Wilson das Neves que eu acho que descreve muito bem. O
nome desse samba é O Dia em que o Morro Descer e Não For Carnaval, porque teoricamente o carnaval é a única altura do ano em que é permitido essa aparição, essa presença negra e essa presença pobre, assim, oficialmente para o resto da cidade, para o resto do mundo. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar para assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil. No dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter um ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo será a cidade partida. No dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval, o povo virá de cortiço, alagado e favela, cantando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado ninguém gostaria. Que desfile assim não se viu nada igual. Melhor eu poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia em que o morro descer e não for carnaval. O samba, então, como eu disse, é uma resposta a essa situação, a esse projeto civilizacional excludente, escravista, por ter primeiro nascido na cidade com a concentração, historicamente com a maior concentração de escravos durante o período da escravidão no Brasil, e também a altura em que ele surge também é muito importante, porque a escravidão é abolida em 1888 e ela não é acompanhada por nenhuma outra lei ou por nenhum outro projeto por parte do Império, na altura ainda não era República, que desse condições para que esses escravos libertos se inserissem de alguma forma na vida social brasileira ou no mercado social. Eles simplesmente perderam a condição de escravos, mas não foi dado nenhuma espécie de compensação ou nenhuma espécie no mínimo de direcionamento, né, em troca. E o que acontecia com esses negros? Eles iam muitos deles migravam para as grandes cidades. Isso fez com que a população do Rio de Janeiro crescesse muito. Iam para quais cidades? Para as cidades maiores. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil na altura. E essa concentração de ex-escravos que vinham do interior do país, das fazendas, das plantações de café, principalmente, da região onde existe hoje o Quilombo de Santana, inclusive, eles vinham engrossar esse caldeirão cultural da maior cidade do país, e é nesse contexto que surge o samba. Existe uma espécie de avô do samba. É um ritmo que não é urbano, ele é rural, e é cultivado até hoje no interior do estado do Rio de Janeiro,
no interior de Minas também, no interior de São Paulo também, na região principalmente do Vale do Rio Paraíba do Sul, que é onde, mais uma vez, é onde o Quilombo de Santana é localizado, que é o jongo. E o jongo, assim como o samba, foi testemunha desse processo todo, do processo da abolição, de como era a condição de vida dos negros antes da abolição e como foi depois da abolição. E existem alguns jongos que são que falam sobre esse momento de festa, o momento da libertação, quando foi assinada a Lei Áurea, quando foi assinada a abolição da escravatura no Brasil e a festa que os negros fizeram depois disso. Mas existe também um outro jongo dessa altura que não é tão feliz assim, porque descreve a situação do negro diante de uma liberdade que era ilusória, digamos assim. Os jongos são teminhas muito curtinhos, são versinhos as letras dos jongos. Um deles é assim. Tava dormindo, Candomblé me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou, dizendo acorda nego, cativeiro acabou. Dizendo acorda nego, cativeiro acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou, dizendo acorda nego, cativeiro acabou. Dizendo acorda nego, cativeiro acabou. Esse é bem feliz, mas depois tem um outro lado da história. O que é que faz o nego na fazenda do senhor? O que é que faz o nego na fazenda do senhor? Senhorzinho mandou embora, por que é que nego voltou? Senhorzinho mandou embora, por que é que nego voltou? O que é que faz o nego na fazenda do senhor? O que é que faz o nego na fazenda do senhor? Senhorzinho mandou embora, por que é que nego voltou? Senhorzinho mandou embora, por que é que nego voltou? Ou seja, isso são cantos mesmo dos negros que estavam nessa situação. E esse último fala de um grupo de negros que trabalhavam numa fazenda, provavelmente uma fazenda de café, como escravos. Veio a abolição, eles foram libertados e foram embora, saíram da fazenda, pegaram suas coisinhas, foram para a estrada e no meio da estrada se deram conta de que não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham onde viver e voltaram para a fazenda onde foram escravos, pedindo ao seu antigo senhor que os aceitasse de volta. E o senhor pergunta para eles: olha, eu não mandei vocês embora, vocês não queriam a liberdade, está aí, vocês são livres, o que vocês vêm fazer aqui agora? E essa é talvez uma das imagens mais tristes, né, desse outro lado do que foi a abolição da escravidão no Brasil. Mas eu disse que o governo brasileiro, que as autoridades não tinham nenhum plano do que fazer com esses negros ex-escravos. Isso não é bem verdade. Eles tinham um plano que era, digamos, sumir com a figura do negro do Brasil. De certa forma, exterminar, não no sentido de matar todos, mas de branquear a população. Isso foi uma política, não sei até que ponto ela foi explícita na época, mas hoje em dia já há um certo consenso entre os historiadores de que existiu um projeto oficial de branqueamento racial no Brasil depois da escravidão, no início do século XX, que era um branqueamento que tinha dois vetores basicamente. Um era o branqueamento mesmo físico, da cor da pele, de que a população brasileira fosse gradativamente ficando mais branca,
E o outro era um branqueamento cultural, que era a perseguição e o extermínio das manifestações culturais de origem negra, de origem africana. Nenhum dos dois deu muito certo, mas o branqueamento físico ele era defendido por intelectuais da época, como Silvio Romero, por exemplo, que foi um folclorista muito importante no Brasil, mas ele defendia a tese do branqueamento racial, que consistia no seguinte plano, que era estimular muito a imigração europeia para o Brasil, e isso aconteceu de fato. No início do século XX, vieram imigrantes massivamente da Itália, da Espanha, do norte da Europa também, colonizar áreas diversas do Brasil. E a ideia do governo brasileiro era que a interação e a miscigenação do europeu com o negro, devido à superioridade genética do europeu, iria gradativamente branqueando o tom de pele da população. Isso era o pensamento pseudocientífico que está registrado em livros por esses intelectuais, e que foi bancado pelo governo, obviamente não deu certo. Mas o outro tipo de branqueamento, que é o cultural, eu acho ele ainda mais insidioso, porque ele foi mais violento, ele perseguiu todo tipo de manifestação afro-brasileira, e através de leis e decretos, talvez o mais célebre de todos seja a tal da Lei da Vadiagem, que era uma espécie de salvo-conduto que a polícia tinha para prender, agredir ou apreender tudo aquilo que tivesse alguma relação com cultura negra ou manifestações culturais negras, seja uma roda de capoeira, seja uma roda de samba, seja um ritual de candomblé. Isso tudo era enquadrado como vadiagem e estava passível de punição pela polícia, porque, teoricamente, qualquer tipo de evento cultural que acontecesse na cidade precisava ter o aval das autoridades. Aval esse que era dado conforme a conveniência. Vou ler um trechinho de um decreto aqui, de que tipo de atividades eram enquadradas nessa lei e que precisavam de uma autorização prévia para acontecer. Considera-se evento todo o exercício temporário de atividade econômica, cultural, esportiva, recreativa, musical, artística, expositiva, cívica, comemorativa, social, religiosa ou política com fins lucrativos ou não, que gere concentrações de público em áreas abertas ou fechadas, particulares ou não. Ou seja, eu não consigo pensar em nenhum tipo de evento que escape dessa descrição, ou seja, qualquer coisa que acontecesse na cidade precisava passar pela autorização da prefeitura. Só que esse texto que eu acabei de ler agora é um decreto de junho de 2017, assinado pelo prefeito Marcelo Crivella, que é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que tem efetivamente levado a cabo essa perseguição a tudo que é cultura afro-brasileira, que começou séculos antes dele nascer. A lei da vadiagem do século XIX, por incrível que pareça, é muito mais branda que esse decreto que o atual prefeito criou. No entanto, ela mencionava nominalmente a capoeira ou a capoeiragem, era considerada vadiagem, e curiosamente a
A maconha também é nomeada nessa mesma lei. A mesma lei que proíbe a capoeira é a lei que proíbe a maconha no Brasil, sabe? Só uma curiosidade, era tudo associado. Mas talvez, é uma curiosidade, mas faz sentido porque são proibições que não tem nenhuma base científica ou nenhuma justificativa racional para essas proibições, a não ser o preconceito. Tanto a capoeira, quanto o samba, quanto o candomblé, quanto o uso da maconha são historicamente no Brasil associados à figura do negro. Daí a proibição. Alguns já foram desproibidos, outros ainda não. Mas o samba tem no seu repertório muitas músicas que descrevem essa realidade, esse passado de perseguição. Talvez uma das conhecidas seja uma do Nelson Sargento, que se chama Agoniza, mas não morre. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim e no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu, mudaram toda a sua estrutura, lhe impuseram outra cultura e você nem percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, lhe impuseram outra cultura e você nem percebeu. Uma das evidências dessa perseguição às manifestações culturais afro-brasileiras no Rio de Janeiro é que o maior acervo de objetos relacionados às religiões afro-brasileiras pertence não ao Museu do Folclore ou a nenhum colecionador especial. O maior acervo desses objetos sagrados pertence ao Museu da Polícia Militar do Rio de Janeiro, resultado de décadas e décadas de invasões e apreensões de terreiros, de templos dessas religiões. Hoje em dia essa perseguição ela se renova, mas dessa vez com outros personagens. O Marcelo Crivella, por exemplo, o atual prefeito, e toda a ala mais fundamentalista, evangélica, que ganha muita força atualmente no Brasil, representam hoje essa perseguição. Mas, bem, a lei da vadiagem ela caiu em desuso na década de 70. Em 2012 ela foi revogada oficialmente, mas já não era usada há muito tempo.
E o samba, como o próprio Nelson Sargento diz na letra desse samba que eu acabei de tocar, que ele diz: a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. O que ele quer dizer com isso é que o samba, ainda no início do século XX, ele já começa a ser tolerado pela população e pelas autoridades do Brasil, mas com algumas condições. Começa a ficar muito claro que o samba tem uma força, representa uma potência cultural muito grande, e é muito difícil só a repressão conter, né, essa potência e essa vontade de manifestação. Então o samba começa a ser cooptado e aceite, mas seguindo alguns moldes. Por exemplo, o samba começa a aparecer na rádio, começa a ser tocado na rádio, mas os principais intérpretes do samba dessa época, da Era de Ouro do rádio no Brasil, a década de 30 até início da década de 40, são cantores brancos. E a própria instrumentação desses primeiros sambas gravados é uma instrumentação que é despida precisamente dos instrumentos mais característicos da musicalidade africana no Brasil, que são os instrumentos de percussão. São sambas gravados com uma instrumentação europeia, são pianos, instrumentos de sopro, alguns instrumentos de arco, mas sem percussão, porque a percussão remete para o africano. Demorou um pouco até a percussão ser incluída nessas gravações mais antigas de samba, apesar dela ser sistematicamente usada na rua e nos lugares onde o samba de fato nasceu e se desenvolveu. O governo do Getúlio Vargas, ele desde 1930 a 1945, ele usou o samba como uma espécie de cartão de visitas internacional do Brasil, que representasse a riqueza da mestiçagem cultural no Brasil, mas a mestiçagem cordial. Era preciso apagar da história da cultura brasileira o passado de violência e mostrar aquela música com elementos de culturas variadas, como uma mistura que aconteceu de forma pacífica, o que não é a verdade. E o samba depois, posteriormente, teve que também se desvincular de toda a religiosidade afro-brasileira a qual ele estava vinculado desde o seu nascimento. Falar em samba e macumba eram praticamente sinônimos também nesse início de século. O samba acontecia nos lugares onde essas cerimônias religiosas afro-brasileiras aconteciam. Ele fazia parte dessa cerimônia, e as culturas africanas da qual ele descende são culturas que não têm, algumas delas pelo menos, não têm marcada tão forte nelas a distinção entre o sagrado e o profano. O profano está constantemente sendo sacralizado e o sagrado está constantemente sendo profanado. E isso faz parte da própria estrutura e da própria forma como os sambistas até hoje lidam com o samba, como eles o ritualizam e etc. E o que aconteceu para que o samba passasse a ser aceito tanto para o Brasil quanto para o exterior é que ele precisou ser resumido naquilo que ele tem de exótico, simplesmente, e não na complexidade toda da sua história e do próprio complexo cultural que ele representa, não só como música, mas como
mas como forma de vida das comunidades onde ele nasceu. E talvez o carnaval, hoje em dia, o que é o carnaval hoje, seja um grande exemplo de como o samba foi transformado pelas engrenagens, seja do capital, seja da indústria cultural, como ele foi transformado num produto apetecível e precisamente para as classes que mais o perseguiram. Existe um samba do Geraldo Filme, que é um compositor de São Paulo, um sambista paulista, chamado Vá Cuidar da Sua Vida, que é muito divertido e que conta um pouco essa história da hipocrisia da proibição do samba, por um lado, mas logo no virar da página, da aceitação dele. Vá cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Crioulo cantando samba era coisa feia. Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco tá no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palma quando ele toca cuíca. Vai cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vai cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Nego jogando pernada, mesmo jogando rasteira, todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. E hoje só tem gente branca na escola de capoeira. Vai cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Negro falava de umbanda, branco ficava cabreiro. Fica longe desse negro, esse nego é feiticeiro. Hoje o negro vai à missa e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba, já é babá de terreiro. Vai cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vai cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Fazendo um pequeno salto no tempo, eu gosto de contar sempre uma história que comprova um pouco do que é o racismo institucional no Brasil. Mesmo após a abolição, mesmo após a lei da vadiagem, como as engrenagens do poder continuam sendo fundamentalmente racistas no Brasil, que é uma história já da década de 70, período da ditadura militar no Brasil, em que as músicas, para serem gravadas ou para passarem no rádio, precisavam ser autorizadas pela censura, precisavam ser submetidas a um censor e aprovadas para poderem seguir para estúdio. E aconteceu a história de uma música do João Bosco e do Aldir Blanc, chamada Mestre Sala dos Mares,
que foi recusado pela censura, e eu já vou explicar por quê. É uma música que conta a história, na verdade faz uma homenagem a um personagem de uma história, que foi a história da Revolta da Chibata. Foi uma revolta que aconteceu em 1910 no Rio de Janeiro, portanto, mais de 50 anos antes da composição. Foi uma revolta dos marinheiros contra as condições de trabalho na Marinha do Brasil. A Marinha era uma espécie de, dentre as Forças Armadas no Brasil, era uma espécie de reduto dos monarquistas ainda, apesar de a gente ainda estar já está no período da República, ainda é uma república jovem, e a Marinha brasileira sempre foi uma espécie de joia da coroa, digamos assim, né? Um país que tem uma faixa litorânea muito extensa, um país que foi descoberto, entre aspas, através do mar. A Marinha sempre teve, desde o período do Império, uma importância muito grande e sempre foi uma força muito dominada pela aristocracia e pela nobreza. E isso com a República não mudou. E muitas das regras e dos estatutos de conduta dos marinheiros eram ainda baseados em regimentos da época da monarquia e da época da escravidão. Então você tinha uma casta de oficiais da Marinha que eram elite, e você tinha toda uma marujada que vinha por baixo, que era tratada ainda no século XX como escravos, ou seja, eles recebiam soldos irrisórios, eram submetidos a castigos físicos ainda, como a chibatada, por isso o nome da revolta é Revolta da Chibata, mas não só a chibatada, como outros castigos físicos. Enfim, existia uma tensão muito grande dentro da Marinha, porque apesar de ter chegado a República, da escravidão já ter sido abolida, esses marujos ainda viviam sob as mesmas condições de trabalho. E um desses marujos, ele era negro, era o João Cândido de Oliveira, era um marujo que tinha ido fazer um curso não sei como é que chama isso, um curso de pilotar navios grandes na Inglaterra, e ele trouxe de volta para o Brasil um coraçado que era na altura a maior embarcação da Marinha Brasileira, o coraçado Minas Gerais. Enfim, ele era um exímio navegador, e ele foi o líder dessa revolta que sequestrou os navios que estavam atracados no porto do Rio de Janeiro, apontou os canhões para a cidade, deu alguns disparos de aviso, e alguns oficiais que resistiram a esse motim foram assassinados. Eles tomaram o controle da situação e fizeram as exigências deles, que eram exigências muito básicas. Eu recentemente descobri num livro a carta de exigências desses marujos, que é uma coisa de uma humildade assim assustadora para o poder que eles tinham nas mãos. Eles tinham o maior poder de fogo da República nas mãos deles, com a capital da República na mira dos canhões. Eles podiam ter pedido praticamente o que eles quisessem, mas o que eles pediram foi o seguinte: a carta é de 22 de novembro de 1910, e ele se dirige ao presidente da República da seguinte forma: nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que cobriu os olhos do patriótico e enganado povo. Achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da Marinha brasileira não ser grandiosa,
porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria, mandamos esta honrada mensagem para Vossa Excelência. Faça aos marinheiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham engrandecer a Marinha Brasileira, bem como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira, reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos físicos semelhantes, aumentar o nosso soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho, educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda e mandar pôr em vigor a tabela do serviço diária que a acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória, sob pena de ver a pátria aniquilada. Bordo do Couraçado, São Paulo, 22 de novembro de 1910. Não eram grandes exigências, eles queriam simplesmente um soldo que já estava estabelecido pela Constituição, educação para os marinheiros que não tinham educação, grande parte dos marinheiros da Marinha eram negros, e a demissão dos oficiais incompetentes e o fim dos castigos físicos. Não me parece realmente nada demais. E eles conseguiram, com essa revolta, que essas reivindicações fossem atendidas. E eu lembro que na escola, quando eu aprendi sobre essa revolta, a história parava aí. Aconteceu a revolta, felizmente a cidade não foi atacada pelos marinheiros e eles conseguiram os direitos que pediam. Mas a verdade é que eu, muitos anos depois, fui descobrir que não terminou muito bem por aí. Naquele mesmo ano, na verdade, isso foi no final de 1910, em 1911, os marinheiros que participaram dessa revolta começam a ser presos sob acusações falsas, por causa de uma confusão que estava acontecendo por causa de uma greve que havia acontecido, na qual algumas facções da Marinha tinham participado, outras não. A maioria dos marinheiros que participaram da revolta da Chibata não estava envolvida, mas foram presos assim por insubordinação no bolo, e foram ou presos no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, numa prisão que tinha, ainda existe até hoje, na Ilha Grande, e outros foram mandados para trabalhos forçados no Acre, que fica lá no norte do país, na floresta amazônica. A maioria desses marinheiros sequer chegou ao Acre, eles morreram no caminho e foram mandados com bandidos e pessoas que estavam na cadeia no Rio de Janeiro, foram todos juntos. Os que ficaram no Rio de Janeiro foram presos, inclusive o líder, o João Cândido, foi um deles. Eles foram presos na Ilha das Cobras, na véspera de Natal, 24 de dezembro de 1911. O oficial que foi levá-los à prisão colocou 16 desses prisioneiros na mesma cela, uma cela que deviam caber 3, ele meteu 16 lá dentro, limparam a cela e jogaram cal no chão para desinfetar, supostamente. Fechou a cela e foi para casa passar o Natal. Voltou depois de 3 dias. A água do chão da cela tinha secado, a cal evaporou e asfixiou a maior parte dos presos que estavam lá dentro. Isso para não falar que eles estavam lá sem água, sem comida e sem condições de higiene nenhumas. Dos 16 que foram para lá, só 3 sobreviveram, o João Cândido foi um deles. E esse é o fim da história da revolta da Chibata, o fim real dela. Décadas depois, na década de 70, o João Bosco e o Aldir Blanc escrevem um samba chamado Almirante Negro, que homenageia o líder dessa revolta, o João Cândido. E mandam a letra para o censor. E o censor diz que
a letra não poderia ser gravada da maneira como ela estava, porque eles se referem ao João Cândido como o almirante negro. E almirante é a patente, o João Cândido nunca foi almirante, almirante é a patente de oficial mais alta da Marinha. E esse título, almirante negro, não satisfez a Marinha, porque a patente de almirante jamais poderia ser associada ao adjetivo negro depois, o que é uma observação profundamente racista. Mostra que mesmo depois de toda essa história, a Marinha continuou sendo uma instituição profundamente racista, e que a ditadura militar, para todos os efeitos, também representava essa faceta do racismo institucional que existia no Brasil. O João Bosco e o Aldir Blanc tiveram que alterar a letra da música. Eles suprimiram tudo que dizia almirante negro e mudaram para navegante negro. Fizeram alguns pequenos arremedos ali nos versos e conseguiram fazer com que a letra passasse com o título de Mestre-Sala dos Mares. Ela foi gravada e as pessoas conhecem essa música com a letra censurada, mas existe uma gravação da Elis Regina no festival fora do Brasil, no festival que ela foi cantar no México, em que ela canta a letra original. E eu vou tentar cantar para vocês primeiro a letra censurada e depois a letra original, do Mestre-Sala dos Mares. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como um navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas, rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais há muito tempo nas águas da Guanabara. O dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como almirante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar do seu corpo de fraco
fragatas. Foi o soldado no porto, pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Salve, salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas no cais, mas faz muito tempo. Então, só para finalizar essa história, a gente chega fim da ditadura militar, redemocratização na final da década de 80, e, no entanto, ainda se vêem traços do que é a herança da escravidão no Brasil. Acho que, sem dúvida, o que aconteceu em 2016, a forma autoritária com que foi rompido, né, foi quebrado um processo democrático que custou tanto para ser estabelecido, já tão mal funcionava, é o mesmo autoritarismo e a mesma violência que perpetuou durante tantos séculos a escravidão no Brasil e que, infelizmente, continua a perpetuá-la. O próprio fato de que ainda existem quilombos no Brasil, o próprio fato de que esses quilombos, muitos deles ainda não são reconhecidos e não recebem apoio nenhum por parte do governo, ou que recebem é insuficiente, e por isso existem projetos como o Quilombo de Santana, que ainda bem que existem, mas por outro lado é triste que ainda precisem existir. São só mais evidências de que ainda estamos muito distantes de efetivamente transformar a realidade e acertar contas com essa história, essa parte da história do Brasil. Eu vou terminar essa apresentação aqui com uma música do Paulo César Pinheiro que se chama Toque de São Bento Grande de Angola. É de um disco do Paulo César Pinheiro que eu recomendo muito que vocês ouçam, porque ele é uma espécie de síntese dessa cultura musical africana no Brasil, de como ela se traduz no samba, na capoeira, no samba de roda. É um disco lindíssimo
e que tem muito a ver com a cultura quilombola, com a cultura da auto-organização desses povos. E se alguém tiver também depois alguma pergunta para fazer, ou alguma observação ou dúvida ou correção de coisas que alguma coisa errada que eu falei, também estou aberto para isso. E obrigado pelo convite ao Nuno apresentar. Acho que esse espetáculo, esse repertório que eu montei existe justamente para apresentar em contextos como esse. Não poderia estar melhor, em melhor sítio do que aqui. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia. Descumpria a ordem dada, agitava a escravaria. Vergalhão, corrente, tronco, era quase todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. De Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. Quando eu era ainda menino, meu pai me disse um dia: a balança da justiça nunca pesa o que devia. Não me curvo à lei dos homens, a razão é quem me guia. Nem que seu avô mandasse, eu não obedeceria. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. Esse mundo não tem dono, e quem me ensinou sabia. Se tivesse dono o mundo, nele o dono moraria. Como é mundo sem dono, não aceito hierarquia. Eu não mando nesse mundo, nem no meu vai ter chefia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. Nesse mundo, camarada, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de Angola, é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, é de